Então vamos dar início à nossa palestra, que o título é Bem-aventurados os pobres de espírito. Como o Renato falou anteriormente, é necessário que a gente compreenda quem são os pobres de espírito. Hoje nós, quando falamos na nossa linguagem humana, ainda com poucos conhecimentos sobre a espiritualidade maior, nós sempre pensamos assim que uma pessoa pobre de espírito é uma pessoa ignorante, uma pessoa que não tem nenhum sentimento, uma pessoa que traz consigo alguns, eu vou dizer assim, sentimentos pouco evoluídos. Na verdade, não é isso que a bem-aventurança de Jesus, no seu Sermão da Montanha, nos diz. Emmanuel, no Anuário de 1994, nos traz um texto que eu gostaria de lê-los para vocês, para todos nós, para bem compreendermos de início o que é ser pobre de espírito. Diz Emmanuel assim: quando Jesus reservou bem-aventuranças aos pobres de espírito, não menosprezava a inteligência, nem categorizava o estudo e a habilidade por resíduos inúteis. O Senhor, aliás, vinha enriquecer a terra com espírito e vida. O Divino Mestre, ante a dominação da iniquidade do mundo, honrava, acima de tudo, a humildade, a disciplina e a tolerância. Louvando os corações sinceros e simples, exaltava ele os que se empobrecem de ignorância, os que se arrojam para longe de si mesmos o manto enganoso da vaidade, os que se olvidam o orgulho cristalizando, os que se afastam dos caprichos tirânicos, os que se ocultam para que os outros recebam a coroa do estímulo do imediatismo da luta material, os que renunciam à felicidade própria, a fim de que a verdadeira alegria reine entre as criaturas, os que se sacrificam no altar da bondade, cultivando o silêncio e o carinho, a generosidade e a elevação nos domínios da gentileza fraterna, para que o entendimento e a harmonia dirijam as relações humanas, comuns no santuário doméstico ou na vida social a que se apagam, a fim de que a glória de Jesus e de seus mensageiros fulgure para os homens. Aquele, assim, que souber fazer-se pequenino, embora seja grande pelo conhecimento e pela virtude, convertendo-se em instrumento vivo da vontade do Senhor, em todos os instantes da jornada redentora, guardando-se pobre de preguiça e egoísmo, de astúcia e maldade, será realmente o detentor das bem-aventuranças divinas, na terra e no reino celestial, desde agora. Esse texto de Emmanuel, lá no Anuário Espírita de 1994. Então, bem-aventurados os que sejam pobres de espírito. Continuando então aqui no capítulo, diz assim: o que deve se entender por pobres de espírito? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque é deles o reino dos céus. A incredulidade zombou dessa máxima, bem-aventurados os pobres de espírito, como tem zombado de muitas outras coisas que não compreende. Por pobres de espírito, Jesus não se refere aos homens desprovidos de inteligência, mas aos humildes, e diz que o reino dos céus é para esses, e não para os orgulhosos. Os homens de saber e de espírito, conforme o mundo, fazem geralmente tão alta opinião de si mesmos e da sua superioridade que consideram as coisas divinas como indignas de sua atenção, concentrando sobre si próprios os seus olhares, eles não os podem elevar até Deus. Essa tendência de se acreditarem superiores a tudo, com muita frequência, os leva a negar aquilo que, estando acima deles, poderia rebaixá-los, a negar até mesmo
a divindade. Ou se consente em admiti-la, contesta um de seus mais belos atributos, sua ação providencial sobre as coisas deste mundo, convencidos de que eles são suficientes para o bem governá-lo, tomando a inteligência que possuem para a medida da inteligência universal, e julgando-se aptos a tudo compreender, não podem crer na possibilidade do que não compreendem. Consideram, sem apelação, as sentenças que proferem. Se recusam a admitir o mundo invisível a uma potência extra-humana, não é que isso lhes esteja fora do alcance, mas porque o seu orgulho se revolta à ideia de uma coisa acima da qual não possam colocar-se e que os faria descer do pedestal. Esta a razão porque só tem sorriso de desdém para tudo que não pertence ao mundo visível e tangível. Atribuem-se muito espírito e saber para acreditar em coisas, segundo eles, boas para as pessoas simples, tendo por pobre de espírito os que as tomam a sério. Então, o que significa a palavra bem-aventurado? Bem-aventurados seriam felizes. Felizes os pobres de espírito, porque é deles o reino dos céus. Por que é deles o reino dos céus? Dos pobres de espírito. Ou seja, aqueles mais aptos, os humildes, a compreender os ensinamentos de Jesus, né? A receber a mensagem, aqueles que estão de coração aberto para receber a mensagem de Jesus, no caso. Então, não para os orgulhosos, aqueles cheios de si, né? Para o orgulhoso, para a pessoa poder absorver o ensinamento divino, seria necessário que ele esvaziar-se daquele orgulho, esvaziar-se de si mesmo, para que a mensagem consiga penetrar o coração deles, né? Então, os humildes, os pobres de espírito, são aqueles que vão de coração aberto, recebem a mensagem divina, estão mais aptos, né, do que o orgulhoso. Então, é para esses o reino dos céus, porque com essa mensagem, só ele absorvendo essa luz divina, é que ele vai conseguir evoluir, digamos assim. Ele vai absorver os ensinamentos, o evangelho, no caso, digamos, e para poder crescer, desenvolver, evoluir cada vez mais. Aquele que é refratário, digamos, que recebe a mensagem e não absorve nada, vai ter que voltar muitas vezes, reencarnar muitas vezes, para que consiga absorver alguma coisa e internalizar no seu coração. O pobre de espírito, o humilde, recebe a mensagem divina e consegue com isso angariar patamares mais elevados, porque ele reconhece que precisa mudar, reconhece a sua pequenez diante do universo. Então, ele vai procurando cada vez mais reconhecer em si aquilo que precisa melhorar e dessa forma ele vai evoluindo, né, subindo, digamos, patamares mais elevados no momento que toma o conhecimento dos ensinamentos de Jesus, que é o nosso roteiro, que é o nosso caminho para a nossa evolução. Então, se a pessoa não se reconhece orgulhosa, né, ela vai ter que voltar muitas vezes, até que esse orgulho se quebre e ela se abaixe diante do Criador, porque ninguém, ser humano encarnado nenhum, é autossuficiente. Todos nós precisamos de Deus, nós somos criaturas de Deus, criados por Deus. Então é necessário, né? Deus é necessário para nós. A única na vida material, a única necessidade que temos, digamos assim, de dependência, é a dependência de Deus. Tanto que muitas vezes na nossa encarnação, muitas vezes a criatura vem com posses materiais, tem tudo, né? Na outra vida ele pode vir sem nada. E por que isso acontece? Para que ele saiba que ele necessita nada aqui, tudo que é na vida material é perecível, tudo vai se extinguir, nada vai permanecer. Agora aquilo que a gente absorve de valores morais do Evangelho de Jesus são bens imperecíveis, é isso que a gente leva.
né? Então nada, aqui a gente precisa um dos outros para nossa evolução, mas nós viemos sozinhos e nós vamos voltar sozinhos, né? Então e nessa trajetória, nessa caminhada, o que a gente precisa? De Deus, né? De caminhar com Deus, saber que nós somos criaturas de Deus, né? Então ele é necessário, o único ser necessário, digamos, para nós seguirmos em frente seria Deus. Os outros são instrumentos, são meios para a gente atingir um fim, né? Não é a primeira coisa, Deus é necessário. Um comentário assim que ressalta aqui para nós, o texto, essa primeira passagem desse texto, nos faz alusão a um dos sentimentos que hoje, eu diria que hoje, nos tempos modernos, mais aflige a humanidade, que é o orgulho. Né? O orgulho e o materialismo, sabendo que nós somos seres ainda muito limitados, né? E colocamos toda a nossa sentimento de felicidade em cima dos bens materiais. Aí o orgulhoso é aquele que não se quebra, né? Pensa que seria o último estágio da evolução, que ele já sabe tudo, que para ele não precisa de mais nada. Isso é uma das aflições que nós temos, é uma causa de sofrimento. Então, ser humilde não quer dizer que nós estejamos numa condição social, eu vou dizer assim, mais dificultosa, com mais dificuldades, né? Ou seja, mais pobres na condição social, mas não quer dizer que a pessoa seja pobre. Muitas vezes a gente encontra riqueza profunda no ser humano, na pessoa, mesmo naquela condição social mais debilitada, vou chamar assim. E ao contrário, nós vemos muita gente que tem muitas posses, que são orgulhosos, né? Que são só vale a matéria para eles, só o que é bem material, só conta o dinheiro, só conta a riqueza. E na verdade são pessoas que são muito infelizes. A gente vê diversos casos, né, de pessoas que têm muito poder, muito, e não conseguem ter uma noite de sono, né, uma noite de sono assim, que deita a cabeça no travesseiro, junto à sua família, com a sua esposa, com seus filhos, né, enfim. Ou mesmo sozinho, mas que seja uma pessoa que cumpriu o seu dia, com um trabalho a bem de todos, fazendo o bem para todos, através da gentileza, da educação, da boa vontade, procurando auxiliar naquilo que se pode. Então, trazer para a sua vida, para os seus passos diários, para as suas atitudes diárias, esse conceito que nós temos de ser humilde, sermos grandiosos na humildade, e quando nós tivermos um entendimento maior, também trazermos esse conhecimento para a humildade, para que nós possamos realmente sermos mais felizes enquanto seres humanos em evolução desse planeta Terra, né, que é um mundo de provas e expiações. Na verdade, esses que se acham que têm muitas vezes ricos de bens materiais, esses na verdade que seriam os pobres de espírito, né? Porque muitas vezes, como está ali no Evangelho, muitos deles não aceitam nem que são filhos de Deus, nem Deus como Pai Criador, porque qualquer criatura que se colocasse acima deles, né, ele não é admissível, porque o orgulho não permite, né? Então eu prefiro descartar, não existe, porque a pessoa orgulhosa, ela se sente no topo, ela é melhor do que todo mundo, é melhor do que todos, né? Como se fossem deuses, né? Então tem essa dificuldade então de aceitar como se fosse criatura. Então o orgulho fala mais alto. Então é preciso, através do tempo, do conhecimento, da busca, esse orgulho, quebrar esse orgulho, né, para que a criatura possa então seguir a luz, né, evoluir, crescer. E mais cedo ou mais tarde isso tanto vai, às vezes o orgulho é tão forte na criatura que uma encarnação não vai ser o suficiente, né, para ela desenvolver, para ela quebrar aquele orgulho. Então às vezes é necessário várias vidas, várias encarnações para que isso aconteça, mas um dia vai acontecer, porque está lá no Evangelho, né, toda ação orgulhosa um dia vai se quebrar, de qualquer forma vai se extinguir. Aí depende de cada um, se eu quero continuar assim orgulhoso, me achando, né, digamos, né, melhor que os meus irmãos na vida, na encarnação,
ou se eu quero seguir em frente, se eu quero evoluir, se eu quero crescer. Aí depende da busca de cada um, do entendimento de cada um, né? O materialista permanece ali, né, preso no seu orgulho, para usufruir de coisas materiais, esquecendo, né, que a gente é espírito. Aqui nós estamos aqui de passagem, a nossa vida verdadeira não é aqui, é no plano espiritual. Então imagina quando esse ser, quando essa criatura desencarna e se dá de frente com a realidade no plano espiritual. O sofrimento é muito grande, né, porque ele chega lá de mãos vazias, né, nada aquilo que é do espírito, né, ele não levou. Então, tudo aquilo que ele tinha como bem ficou aqui, que são as coisas materiais. Ele chega lá pobre, né, de mãos vazias. E o que resta? Voltar, né, para ter uma nova experiência a fim de poder melhorar um pouquinho. Então, depende de cada um aquilo que eu quero na minha vida, o que eu busco. Se é a vida material, né, usufruir de bens materiais, ou então enriquecer o meu espírito, né, que é a busca do conhecimento, né, a busca das virtudes, de desenvolvimento das virtudes, o bem que se faz, que é para isso que a gente está aqui, né, fazer o bem, aprender a amar o nosso próximo, seja ele quem for. Então esse é o caminho. Então a gente sempre tem na dúvida como proceder quando a gente olha para dentro de nós e percebemos, né, que temos ainda imperfeições a trabalhar, né, a gente tem o Evangelho como roteiro, né? Então se eu preciso melhorar no meu orgulho, no meu egoísmo, vamos trabalhar isso, vamos conseguir procurar ver o meu próximo, né, como meu irmão, né, se eu tenho algum sentimento negativo em relação a ele, vamos procurar ver de uma maneira diferente, né, desenvolver o amor por aquela pessoa e por todas as pessoas, mas principalmente aqueles que nos trazem algum sentimento negativo, né, que a gente tem repulsa, que a gente não gosta, às vezes nem sabe por quê, né? Ali a gente é, como a gente diz, né, campo de trabalho, né? Ali é campo de trabalho, porque a gente está aqui para se afinizar, para se harmonizar, para amar o nosso semelhante. Enquanto a gente não conseguir isso, a gente vai estar voltando, tantas vezes quanto necessário, até que a gente consiga ter por todas as criaturas o mesmo sentimento que a gente tem para os nossos entes queridos, né? Por que é só a minha família, o meu filho, o meu, né? É toda a família humana, né? Então, a gente está nesse processo. Então, é importante a gente procurar refletir sobre esses ensinamentos e fazer aquele, né, aquele olhar lá para dentro de nós, para o nosso coração, para perceber o que é preciso transformar e começar a trabalhar isso. Por isso que é importante o segundo mandamento de Deus, né? Amai-vos uns aos outros, independente de quem são os outros, né? Exato. Então, seguindo aqui, no capítulo diz assim: entretanto, digam o que disserem, terão que entrar como os outros nesse mundo invisível de que tanto escarnecem, e lá que seus olhos serão abertos e que reconhecerão seus erros. Deus, porém, que é justo, não pode receber da mesma forma aquele que não reconheceu o seu poder e aquele que humildemente se submeteu às suas leis, nem aquinholá-los em partes iguais. Dizendo que o reino dos céus é dos simples, Jesus deu a entender que ninguém é admitido nesse reino sem a simplicidade do coração e a humildade de espírito. Que o ignorante que possui essas qualidades será preferido ao sábio que mais crê em si do que em Deus. Em todas as circunstâncias, Jesus põe a humildade na categoria das virtudes que aproximam de Deus e o orgulho entre os vícios que dele afastam a criatura. E isso por uma razão muito natural. Há de ser a humildade um ato de submissão a Deus, ao passo que o orgulho é a revolta contra ele. Mais vale, portanto, para a felicidade futura, que o homem seja pobre em espírito no sentido mundano e rico em qualidades morais. Aqui cabe lembrar, quando nós falamos no mundo de Deus, né, no reino de Deus, esse reino não é um lugar que exista no universo todo, que é incontavelmente infinito, né, mas sim dentro de cada um de nós. E passa exatamente por esses conceitos, agora que nós, esses poucos conceitos nessa leitura, porque existem outros tantos mais,
que é sobre o orgulho, né? Sobre a vaidade. Que são filhos e filha. Né? Orgulho e vaidade é filho e filha do egoísmo. É isso que nos impede, muitas vezes, de irmos adiante. O nosso próprio egoísmo. O egoísmo é bom? É ruim? Às vezes é bom, às vezes é ruim. Quando tu vai preservar a tua vida, tu pensa, né, em ti. Outros têm um espírito mais altruísta, né? De se dedicar a sua vida às outras pessoas, né? Como foi Chico Xavier, como foi Francisco de Assis, né? Que nasceu na riqueza. Francisco de Assis era rico, era filho de nobre e largou tudo para atender os pobres, os miseráveis. Quando se formou o grupo franciscano, ele não queria, Francisco não queria que nenhum deles fossem literatos, tivesse cultura nem nada. A missão dele era simplesmente ajudar os pobres. Isso foi Francisco de Assis. O seu seguidor mais fiel, vamos chamar assim, depois que deu continuidade ao trabalho dele, chamava-se Antônio de Pádua, Santo Antônio, que foi o mais próximo dele. Então ele largou toda a riqueza, todo o orgulho, toda a vaidade, toda aquela abastança que se tinha, né, para ser humilde e cuidar dos mais humildes. E segundo consta a espiritualidade, Francisco era a reencarnação do São João Evangelista, que é aquele que estava aos pés da cruz, quando Jesus falou para Maria, aí está teu filho. E para o filho aí está tua mãe. Ou seja, o filho é toda a humanidade de Maria. Né? E a nossa mãe, que nos ilumina, que nos abençoa, que nos protege, a mãe da humanidade também é a Maria. Então, sabe as palavras de Jesus para dar um consolo à sua mãe, né, que recebeu na maternidade, né, na matéria, falou para ele, não só teu filho, está aí teu filho, ou seja, todos nós, está aí todos os teus irmãos, né, todos os nossos irmãos, é toda a humanidade. Então, esses conceitos aqui nós temos que ter bastante vivos em nossa essência, né, nossa existência, para que a gente não se perca na caminhada, que é muito fácil nós nos perdermos por esses vãos e falsos valores materiais. Né? Isso aí, para quem busca a verdade das lições, aquela humildade tão necessária que é, por exemplo, para receber um ensinamento. Por exemplo, a pessoa, por exemplo, que está aqui ouvindo, está de coração aberto, né? Muitas vezes num diálogo com os nossos irmãos, digamos até de outras religiões, né? A pessoa coloca uma barreira, né? Como se fosse o dono da verdade. Mas por que eu não abro meu coração e escuto o que ele tem a dizer? Sempre a gente tem alguma coisa a aprender. Sempre alguma coisa a gente vai abstrair dali. Ninguém é o dono da verdade, né? Então, essa humildade de abrir o coração para receber luz é importante também, porque o orgulho impede que a gente esteja de coração aberto para compreender até o outro também, a posição do outro, né? E aquilo que a gente pode aprender. Sempre na relação, na vida de relação com outras pessoas, a gente aprende alguma coisa. Sempre se a gente estiver com vontade de aprender. Né? Por mais, até se a pessoa é totalmente, a opinião totalmente diferente da minha, até aprender a ter paciência, né? Eu tenho que aprender naquela conversa, naquele diálogo. Então a gente está de coração aberto, né? De ego vazio, digamos assim, porque quando a gente é muito orgulhoso, aquilo ali a gente não está com vontade de aprender. Tu está buscando, às vezes, uma disputa de ego, né? Para saber quem sabe mais, mas eu sei mais do que tu, a minha religião é melhor do que a tua. E aonde a gente vai chegar com isso? Lugar nenhum. Então é preciso abrir o coração com humildade, com respeito, né? E ouvir, procurar compreender. Isso que nos faz exercitar a humildade, nos colocando em patamares cada vez mais elevados.
Então é isso a gente buscar, quebrar o nosso orgulho, desenvolver a nossa humildade para que a gente possa, né, ir pouco a pouco conquistando esse reino dos céus. Como disse o Gerson, não é um lugar circunscrito, é dentro do nosso coração, é a paz que esse reino nos traz. É um reino de plenitude, porque nada de vida material mais me afeta. Então eu vivo num paraíso, né? Eu vivo num patamar em que as coisas pequenas já não me afetam tanto. Então é isso que isso que o Evangelho nos traz, é essa busca, né? Essa busca de elevação, essa busca de aprimoramento moral, aprimoramento dos nossos sentimentos. É para isso que a gente está aqui. É esse o nosso objetivo aqui no Centro Espírita, né? A gente fala tanto em reforma íntima. Para nós encarnados, hoje é a coisa mais importante para nós aqui, porque enquanto a gente não reconhecer a nossa pequenez diante da grandeza de Deus, diante do universo, né? A gente vai estar aqui voltando quantas vezes, né, for necessárias. Vai voltar, né? Mas a gente pode avançar um pouquinho mais se a gente estiver disposto a isso. Cabe uma pergunta, né? Muitas vezes as pessoas nos perguntam assim, tu tem que aproveitar a vida. Digo, ora, aproveitar a vida, o que é aproveitar a vida afinal? O que nós estamos fazendo aqui? Nós não estamos aproveitando a nossa vida, vindo aqui e expandindo, né, esses conceitos, internalizando essas lições, que nós possamos nos tornar assim, pessoas bem melhoradas, né? Não vou dizer melhores, porque quando eu digo uma pessoa melhor, dá a entender que outras pessoas são piores. Não, nós podemos ser pessoas melhoradas perante nós mesmos, né? Nos sentirmos mais felizes em poder trabalhar nesse sentido de divulgar o Evangelho, né? E que as outras pessoas possam internalizar esses conceitos, essas lições, para que nós possamos levar para a nossa vida. Nossa vida tão, eu vou dizer assim, batalhada, né, com dificuldades que às vezes nós tentamos superar, que é doença, problemas financeiros, problemas conflituais de família, internalizados por nós mesmos, né, da nossa existencialidade, né? Então esses conceitos aqui vão nos abrindo, né, portas e mais portas e mais portas para o nosso entendimento e a nossa evolução, não somente espiritual, né, mas também material. Ter bem material não quer dizer que sejam condenados, absolutamente não. São necessários também, né, para que a gente possa ter uma vida boa. Mas se a gente não tem essa construção toda de bens materiais, que nós possamos cada vez mais entender a nossa vida, né, e de forças, rogar a Deus que nos ampare sempre, que a gente possa superar todas as nossas provas, né, existenciais aqui nesse planeta Terra, né, e que a gente possa, ao retornar à pátria espiritual, sentirmos que nós evoluímos 1 milímetro, talvez, né, na escada da evolução. Já terá sido uma vida bem aproveitada, bem aproveitada. Porque que a gente possa voltar e ser melhor, voltar e ser melhor, voltar até que nós possamos atingir aquele estado que todo mundo, certamente um dia, todos nós iremos alcançá-lo, que é o espírito puro, né? Bilhões e bilhões e bilhões de anos. Mas não desanimemos, porque o primeiro passo já conseguimos dar, que é a aceitação do Evangelho, das lições de Jesus, e amor por nós mesmos, né, pelos nossos espíritos, de querermos nos tornarmos, né, pessoas mais afáveis, mais gentis, mais humildes, não, sem ser aquele humilde de servilidade, mas humilde de grandiosidade com a palavra de Jesus. E somos bem-aventurados por isso, né, Gerson? Porque nós temos, a gente tem tantas dificuldades da nossa vida material, né? Tanta dificuldade se tem, todo mundo tem, mas a gente não está solto, né? Jesus nos deixou o roteiro para seguir. Então, se a gente observar e a gente seguir, né, o ensinamento de Jesus, a gente caminha com um acerto, né? Qualquer dúvida assim que a gente às vezes não sabe o que fazer, a gente pode perguntar assim para nós mesmos: se fosse Jesus, o que ele faria, né, nessa situação, né? E aí a gente
se acalma, se tranquiliza e tenha certeza que a tomada de decisão baseada no Evangelho é a decisão mais certa, né, em qualquer circunstância. Tá, gente? Para a gente refletir, então. Finalizamos, então, né? Então, gente, agora nós vamos encerrando, para encerrarmos os nossos trabalhos aqui pertinentes à palestra, nós vamos para os nossos momentos das irradiações, certo? Muito obrigado a todos. Obrigado.